Dando sequência então à nossa aula de reanimação neonatal, aqueles casos em que você fez a intubação traqueal, está fazendo ventilação com pressão positiva com balão e cânula, mais oxigênio suplementar, e o bebê não melhora, mantém bradicardia, mantém respiração irregular ou mantém saturação baixa, a primeira providência é checar a técnica, ver se a criança realmente está entubada e se você está fazendo a ventilação com pressão positiva de forma adequada. Porém, naquelas situações em que, apesar desses procedimentos, o bebê não melhora e apresenta frequência cardíaca inferior a 60 batimentos por minuto, está indicada a massagem cardíaca. Então, ventilação com pressão positiva com balão e cânula, mais oxigênio suplementar, durante 30 segundos. O bebê não melhora e ainda tem frequência cardíaca inferior a 60, iniciar a massagem cardíaca e, obviamente, manter a ventilação efetiva com balão e cânula. Então, a massagem cardíaca só deve ser iniciada quando você já garantiu que há uma adequada expansão e ventilação pulmonares. O ponto de compressão é o terço inferior do externo, conforme mostrado no diapositivo. Existem duas técnicas mais utilizadas para a massagem cardíaca no recém-nascido: a técnica dos polegares e a técnica dos dois dedos. Atualmente, o uso da técnica dos dois polegares é a técnica de escolha, porque permite um maior pico de pressão sistólica e, com isso, uma melhor perfusão coronariana, que são dois indicativos de melhor resposta na reanimação tanto de recém-nascidos quanto de crianças e adultos. Nesse momento, há uma troca de posições. O profissional que vai fazer a massagem assume a posição na cabeceira do bebê, enquanto que o profissional que está fazendo a ventilação com pressão positiva se desloca para um dos lados, habitualmente o lado esquerdo do bebê. Ok? A massagem cardíaca, junto com a ventilação com pressão positiva, deve ser realizada de forma sincronizada, na proporção de 3 compressões para cada ventilação. Então, busca-se obter mais ou menos 120 eventos por minuto, ou seja, uma frequência de 90 compressões e 30 ventilações. Para que isso seja obtido de forma mais coordenada, é interessante que aí sim os reanimadores se comuniquem em voz alta, falando 1 e 2 e 3, ventila. 1 e 2 e 3 e ventila. 1 e 2 e 3 e ventila, para que mantenha um ritmo adequado e se consiga as frequências desejadas. Nos casos em que você faz esse procedimento de massagem cardíaca sincronizada com a ventilação com pressão positiva com balão e cânula e oxigênio a 100% durante 60 segundos, e o bebê melhora, a frequência cardíaca assume valores acima de 60, você pode então interromper a massagem cardíaca e vai manter a ventilação com pressão positiva com balão e cânula até que essa frequência esteja em valores superior, frequência cardíaca superior a 100 e ele com respiração regular. Porém, se pelo contrário, após esse 1 minuto de procedimento, o bebê não melhora, ou seja, ainda mantém bradicardia severa com frequência abaixo de 60, você vai verificar a posição da cânula, vai verificar a tua técnica de ventilação com pressão positiva, a técnica de massagem cardíaca. Mas nesse momento você deve considerar providenciar um acesso venoso para uso de medicações. Na reanimação do recém-nascido, a droga principal é a adrenalina.
A adrenalina, ela tem efeitos alfa e beta-adrenérgicos e é uma droga extremamente importante nas situações de parada cardíaca ou bradicardia severas, né? O efeito alfa-adrenérgico faz uma vasoconstrição periférica com aumento da resistência vascular sistêmica e, consequentemente, da PA. E o efeito beta-adrenérgico tem uma ação de aumento tanto da frequência quanto da força de contração do miocárdio. A somatória desses efeitos resulta num aumento do débito cardíaco. Comercialmente, nós encontramos adrenalina na forma de ampolas de 1 ml com 1 mg de adrenalina. Então, é uma solução chamada de milimesimal. Para uso em recém-nascidos, isso resultaria em volumes muito pequenos, de maneira que, por padrão, a gente faz a diluição de 1 ml de adrenalina mais 9 ml de soro fisiológico. Então, aquela solução inicial, que era uma diluição de 1 para 1000, passa a ser uma diluição de 1 para 10.000. Dessa droga, nós vamos usar uma dose de 0,01 a 0,03 mg por quilo. Usando aquela diluição, então seria 0,1 a 0,3 ml por quilo da diluição. Isso vai ser administrado por via endovenosa, preferencialmente, mas até que se obtenha o acesso venoso, pode-se tentar a administração da adrenalina via cânula traqueal. É uma dose um pouco maior, de 0,3 a 1 ml por quilo, em geral meio ml é a dose mais indicada, né? E no caso do uso endovenoso, será feito então na veia umbilical, que é a veia de mais fácil acesso no recém-nascido, e ela pode ser, se necessário, repetida a cada 3 a 5 minutos. Então esse é um fluxograma final em que dá um resumo geral do que nós tratamos aqui sobre a reanimação do recém-nascido, né? Então aquele bebê que nasce a termo, respirando ou chorando, que tem um tônus muscular em flexão, esse bebê vai receber apenas os cuidados de rotina, contato pele a pele precoce, clampeamento oportuno do cordão, né? E evitar as perdas de calor. Naquele bebê que a resposta é não para uma das 3 perguntas básicas lá do início, nós fazemos os passos iniciais que constam basicamente de prover calor e manter via aérea pérvia. Se após esses passos iniciais o bebê se encontra com frequência cardíaca menor que 100 ou com respiração ausente ou irregular, ele vai receber ventilação com pressão positiva com balão e máscara, inicialmente em ar ambiente. Caso esse procedimento não seja eficaz no primeiro minuto, na primeira avaliação, deve-se checar a técnica, de forma a assegurar uma PPP adequada, considerar o uso de oxigênio suplementar e, caso não haja ainda resposta adequada, considerar a intubação. Estando o bebê intubado, em algum momento dessa reanimação, apresentar frequência cardíaca menor que 60, deverá ser iniciada a massagem cardíaca coordenada junto com a ventilação com pressão positiva. Certo? Caso, após 1 minuto desse procedimento, ainda persista a bradicardia severa, o uso de adrenalina endovenosa. Aqui no quadro à direita também apresenta os níveis de saturação alvo para esses bebês nos seus primeiros minutos de vida. Aqui a gente apresenta um esquema, né, daquilo que é mais necessário, mais comum de ser utilizado na reanimação, até aqueles procedimentos que são mais raros. Gostaria de agradecer então a atenção de vocês. Vamos ficar à disposição para um chat durante o horário da aula. E, mais do que tudo, gostaria de pedir a vocês, que são nossos futuros colegas, que permaneçam em casa. Permaneçam em casa,
evitem aglomerações, mantenham a atenção à higiene das mãos e do ambiente, que essa é a única maneira que nós temos para evitar um colapso do nosso sistema de saúde. Nós precisamos fazer com que os casos de infecção por coronavírus que vão acontecer, e eles vão acontecer, aconteçam no maior espaço de tempo possível. Porque se todos os casos se concentrarem numa mesma semana, numa mesma quinzena, nós certamente teremos um colapso das nossas instituições de saúde. Fico à disposição de vocês, mais uma vez agradeço a atenção, um grande abraço e fiquem em casa, hein? Tchau!